O New World Order é um dos tópicos mais aterrorizantes e importantes que todos nós veremos em nossas vidas, com sua presença parecendo um segredo por tanto tempo. Nos tempos recentes, a descoberta do que agora é conhecido como um concorrente na organização mais assustadora da história está sobre nós, estando encoberto e desconhecido por gerações. O escopo por trás do New World Order é maior e mais aterrorizante do que as pessoas que conhecem sua existência estão dispostas a admitir. Para dar uma ideia de quão longe ele alcança sobre o mundo, algumas de suas responsabilidades estão no âmbito do FEM ou Fórum Econômico Mundial, conhecido por ser a organização mais odiada na Terra. Um conselho de elites não eleitas, aparentemente com controle sobre todas as decisões em relação à direção da humanidade, cheio de egos de indivíduos obstinados determinados a ter um controle absoluto sobre a população em geral. Na verdade, o assunto é tão delicado que, em alguns casos, mencioná-lo levou a certos casos de pessoas mudando completamente sua mentalidade ou, em alguns casos, até mesmo desaparecendo. E, é claro, mencionar apenas essa organização tem o potencial de fazer com que este vídeo seja desmonetizado e banido pelo YouTube. Nada de bom jamais saiu dessa organização, ainda assim, seu alcance cresce cada vez mais preocupante a cada dia, com sua contribuidora mais recente, Linda Yaccarina, sendo nomeada CEO do Twitter. Isso certamente poderia indicar o fim da liberdade de expressão na plataforma. Mais uma vez, eles foram a força por trás dos lockdowns da Covid-19. Lembra quando todos foram instruídos a ficar em casa para o bem de sua saúde? O New World Order estava nas sombras puxando os cordões sobre como a pandemia inteira se desenrolava, direcionando-a na direção de sua própria satisfação, bem como a mais vantajosa do ponto de vista financeiro. As empresas farmacêuticas geraram bilhões com a pandemia, e muitos desses bilhões foram diretamente para as pessoas no conselho do FEM, que, coincidentemente, também faziam parte dos conselhos dessas grandes empresas farmacêuticas. Isso é uma coincidência ou tudo está interligado em uma teia expansiva? As ações mais recentes do New World Order nos últimos anos têm se concentrado na promoção das CBDCs ou moedas digitais de bancos centrais. Isso introduziria uma nova moeda entre o mundo ocidental, eliminando todas as formas de dinheiro físico e introduzindo um método de pagamento que poderia ser rastreado por completo, significando que o governo seria capaz de ver o quanto você está gastando e onde todo o seu dinheiro está indo. Isso pode parecer útil à primeira vista, mas, na realidade, nos abre a um playground de terror inimaginável, uma sociedade na qual o dinheiro pode ser completamente controlado. Se você quiser protestar na rua contra a nova lei que está sendo aprovada, o governo seria capaz de te identificar, encontrar seu mercado digital e simplesmente restringir o quanto você pode gastar e, de repente, o dinheiro dos manifestantes não funciona quando eles compram uma passagem de trem para a cidade mais próxima. De repente, seus cartões bancários não funcionam quando passam por pedágios que levam a uma área que o governo não quer que eles visitem. Pessoas com sobrepeso poderiam ser restritas enquanto de comida podem comprar todos os dias. Compradores poderiam ser restritos enquanto de carne podem comprar em prol do meio ambiente. Claro, isso pode parecer útil, mas quando se compreende a narrativa opressora de controle que o New World Order injeta em cada movimento deles, isso se torna muito preocupante, pois não se trata realmente de não precisar ir a mais de 15 minutos de distância de sua casa, mas sim de não ser permitido. Todos esses exemplos e medidas são parte de uma agenda do New World Order, tudo sob a ilusão de segurança e conveniência, enquanto na verdade se trata de controle. Todas essas informações são de conhecimento público e, no entanto, a mídia tradicional ainda se recusa a reportá-las até hoje. A única pergunta que você precisa fazer é por quê? Por que eles ainda afirmam que o A Grande Reset é uma teoria da conspiração quando o FEM tem uma página na web descrevendo exatamente o que eles querem dizer com isso? O que eles estão escondendo de você? A mídia tradicional tem medo de nós, sabemos que não podemos confiar neles para contar a verdade, então não é hora de você libertar sua mente e encontrar uma nova fonte de informação que não seja comprada e paga pelos poderes que estão no comando? Agora, há uma luz no fim do túnel. Apesar de todo o terror que estão causando e o caos que estão incitando pelos próximos anos, o seu declínio está no horizonte. O motivo para isso não é uma questão de poder, dinheiro ou progresso. Todas as suas agendas ainda estão em andamento e fazendo progresso enquanto você lê isso, mas o que inevitavelmente será a sua queda vem de uma perspectiva de atenção. As pessoas estão voltando-se para a mídia descentralizada e começando a lançar luz sobre essa organização e suas mais ações. Com as redes sociais sendo capazes de conter todos os vazamentos de informações é quase impossível. Como resultado, as pessoas estão começando a ser apresentadas aos seus métodos, e a luz está sendo lançada sobre suas atividades.
Pessoas como o bilionário mundialmente conhecido Bill Gates estão sendo demonizadas por suas atividades na crise de terras agrícolas, comprando 240 mil acres de terras agrícolas em todos os Estados Unidos, o que o torna o maior proprietário privado de terras no país. Agora, por que ele faria isso? Bem, uma mente cínica poderia dizer que ele quer controlar o abastecimento de alimentos do país, mas eu nunca ousaria especular. O que posso dizer, no entanto, é que ele definitivamente não comprou essas terras por acaso. E com o que sabemos sobre a organização a qual ele está ligado, ele pode muito bem estar agindo em conformidade com a agenda do New World Order. É um caso semelhante ao da BlackRock, uma corporação que cometeu um número incontável de travessuras sob nossos olhos, um exemplo sendo a reação negativa que receberam após comprar milhares de casas em toda a América e afastar pessoas comuns de comprar sua própria casa. Literalmente, bairros inteiros nos Estados Unidos estavam sendo comprados pela BlackRock na tentativa de transformá-los em outra fonte massiva de renda, mas isso agora é do conhecimento comum e a reação que a BlackRock recebeu foi tão monumental que eles não tiveram escolha senão abandonar esse projeto e anunciar o fim de suas empreitadas de compra de casas. Com tudo isso acontecendo, é inegavelmente óbvio para todos com olhos para ver que o que está acontecendo é uma má notícia e só vai piorar com o tempo. Mas, à medida que mais e mais pessoas entendem e se educam sobre a nova ordem mundial, duas coisas distintas acontecerão. A primeira é que eles conseguirão se safar de menos, é claro que continuarão tentando, mas terão que ser mais sutis. Infelizmente, o outro lado disso é que eles começarão a acelerar seus planos, por isso tenho que revisar este script com lupa e garantir que não acione nenhuma bandeira de palavras, avisos ou até mesmo banimentos. Há literalmente partes deste vídeo que tive que apagar do produto final porque colocaria meu canal na mira, levando à minha exclusão. Isso sempre será assim, o que é uma pena, para comprovar ainda mais que o que está acontecendo é verdade, pode ser visto em tempo real o quanto o Ocidente está fazendo o melhor possível para censurar o público em geral e impedi-los de ter qualquer ideia do que está acontecendo no mundo real. Em uma reunião recente com acionistas da Berkshire Hathaway, o renomado bilionário e investidor serial Warren Buffett estava no painel respondendo a perguntas sobre finanças que não estavam em sua faixa. Até que alguém no microfone lhe perguntou se ele doa muito dinheiro para Bill Gates, sim, mesmo que ele fosse bom amigo de Epstein. E, claro, o microfone foi retirado dele e ele foi expulso do evento. O que nos leva à pergunta, por que não deixar Buffett desmantelar tal alegação? Ele está claramente convencido de que Bill Gates é uma boa pessoa, apesar de sua conexão com um homem tão terrível. Talvez tenha algo a ver com o fato de que Bill Gates foi recentemente exposto por ter um caso com uma jovem russa. Coincidentemente, Epstein financiou a educação dessa garota. Claramente, não há nada de errado aqui. Veja, até mesmo entreter o assunto é um problema para as pessoas da WEF. Mesmo ouvir falar das alegações entre eles e seus cofundadores é um problema que eles estão lutando para conter. Você pode encontrar esse clipe de Warren B fazendo essa pergunta e sua reação, mas não é fácil, e não posso arriscar colocá-lo no meu canal, senão você corre o risco de nunca ver este vídeo. Mas por que isso acontece? Bem, é simples porque, mesmo o público vendo outra pessoa como eles levantam uma sensação subconsciente de questionamento neles mesmos, e isso é tudo o que é preciso para despertar alguém para o que está acontecendo. O que o Ocidente mais teme é que isso se espalhe para números nos quais eles simplesmente não conseguem se recuperar. Se milhões de pessoas entenderem o que eles estão tramando e seus planos, isso iniciaria uma revolução e colapsaria a sociedade como a conhecemos hoje, e isso está prestes a acontecer. Somente este ano, essas megacorporações das sombras foram expostas em profundidade, com os revolucionários franceses invadindo a sede da BlackRock. Foi uma grande declaração para mostrar que sabemos quem eles são e sabemos o que estão tramando. E, notavelmente, as imagens desse evento não foram encontradas em lugar nenhum da mídia tradicional, mas todas de indivíduos nas redes sociais. Os dias dessas corporações e figuras como essa estão chegando ao fim com mais e mais pessoas descobrindo sobre eles, mais atenção voltada para eles, mais controvérsias em torno deles, eles estão em frenesi como nunca antes, e isso só vai piorar. Eu apenas arranhei a superfície com este vídeo, como mencionado, os principais ingredientes não podem ser discutidos aqui ou serei banido.